Olá pessoal, como vai você? Cada vez melhor? Espero que sim. Espero que hoje seja o primeiro dia da nossa nova vida, diante de todas as coisas que estão acontecendo, para que a gente possa ser capaz de viver melhor, com um pouco mais de qualidade, né? Um pouco mais centrados, sem desesperanças, né? Espero que vocês tenham tido uma semana excelente e voltamos aqui hoje, né? 24 de janeiro, quase noite já, 18 horas e 36 minutos. E eu vou fazer o vídeo dessa semana. Nós vamos falar um pouquinho do princípio ético do mês de janeiro. Estamos na última semana de janeiro, né? E vamos falar um pouquinho de raízes culturais, mas voltando agora para o princípio ético, né? Falando um pouquinho do princípio ético. Falamos durante o mês de janeiro de raízes culturais, primeira semana o enfoque eu, segunda semana eu e o outro, terceira semana, que foi a semana passada, nós falamos sobre eu e a sociedade, né? E hoje vamos falar do princípio ético. Então eu vou passar aqui para vocês os slides para a gente poder acompanhar juntos. O que nós falamos nesse mês de janeiro, né? Raízes culturais, um princípio identificador, que é o primeiro princípio do ano, né? Como eu disse, esse princípio é um princípio assim, bastante importante, porque ele nos traz, né, nos faz pensar sobre as nossas raízes, sobre o que trouxemos das nossas famílias, né, tanto de pai quanto de mãe, e o que disso deve ser ainda cultivado, o que deve ser mudado, né? Falamos bastante sobre isso. Só para recordar, os problemas da família têm raízes na estruturação atual da sociedade. Em linhas gerais, esse princípio identifica os valores, aquilo que somos e o que queremos ser. Trabalha os objetivos de cada membro da família, definindo claramente os papéis, as funções de cada um, para que se ajudem mutuamente. Então, sobre isso nós falamos durante esse mês de janeiro. Todo princípio ético, ele vem linkado com o princípio básico. Então, através, né, dos princípios éticos, que nós vamos estar falando do primeiro princípio já, mas a importância desses princípios éticos é que nós podemos vivenciar de forma clara, amorosa, respeitosa, as mudanças pelas quais estamos passando e temos que passar para nos tornarmos um ser cada vez melhor consigo próprio e com a família e com o mundo, né? Essa é a função da gente estudar esses princípios éticos, né? Que eles, na quarta semana de cada princípio mensal, nós falamos de um princípio ético. Então, essa mudança é um processo dinâmico e sinônimo de evolução físico, mental e espiritual. Nós mexemos com tudo isso. E não podemos evoluir se a ética, principalmente o autorrespeito e o respeito ao próximo, não for a base, o alicerce. Porque nossa mudança, por mínima que seja, influencia o outro e o mundo. Então,
Nós falamos também bastante disso, da importância do autoconhecimento, da autorreflexão, né, para que possamos mudar dentro daquilo que acharmos que necessitamos mudar para melhorarmos, para termos mais qualidade de vida e assim podermos influenciar as outras pessoas, né? Porque o que eu mudo em mim influencia em quem está ao meu redor. E o princípio ético familiar, que nós estamos falando da família, do mês de janeiro, esse primeiro princípio, ele diz respeitar a dignidade da pessoa humana. Então, na família, o exemplo da prática deste princípio é o diálogo, ao invés de discussões intermináveis, respeitando o entendimento e a opinião de cada um. Assim temos a possibilidade de resgatarmos antigos hábitos, coisas que fazíamos juntos e deixamos de fazê-las, ou até mesmo poderemos criar novos hábitos que nos possibilite maior união com nossos familiares. Então, a função disso, desse respeito, né, é isso, é a gente criar ou recriar esses vínculos familiares que são tão importantes, né? Porque muitas vezes eles acabam se perdendo, se rompendo, por bobagens às vezes. Na maioria das vezes é por bobagens, né? E então aqui o que se incentiva é dialogar e não discutir, né? As discussões não levam a nada, a não ser a desgastes de todas as partes. Então, vou falar um pouquinho, vamos entender um pouquinho o que é o respeito, né? Já que o primeiro princípio fala respeitar a dignidade da pessoa humana. Vamos esmiuçar um pouquinho essa frase, né? Então, o respeito é um sentimento específico de consideração pelas qualidades reais do respeitado. Respeitar uma pessoa, além da demonstração de afeição, consiste em quebrar barreiras e superar preconceitos, uma vez que a ação pondera as diferenças existentes, como gostos, preferências, formas de pensar e agir. Afinal, o respeito não deve existir apenas a alguém que compartilha dos mesmos interesses que você. As grandes discussões gerais, inclusive principalmente na família, ocorrem porque as pessoas pensam diferente, as pessoas têm gostos diferentes, preferências diferentes, né? A maneira de pensar e agir diferente. Então, acaba se criando um embate, e aí vem as discussões intermináveis, as brigas, os rompimentos, muitas vezes por bobagens. Porque eu não preciso fazer o que o outro faz, ou igual ao que o outro faz, mas se é a opção dele, é a opção dele, né? Eu tenho que respeitar a opção de cada um, né? O livre-arbítrio de cada um. E o que é a dignidade, né? A dignidade é a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte de todos. Esmiuçando mais um pouquinho, a dignidade é uma palavra que deriva do latim dignitate, que quer dizer honradez, consideração, virtude.
ela serve para designar aquela pessoa que é digna, que atua com decência, integridade e honestidade. Então, a dignidade não é algo que se mede pela cor da pele, pelo gênero, pela orientação sexual, pela religião, etnia, ou classe social, né? Ainda que esteja relacionado ao respeito, a dignidade é algo muito mais abrangente, né? E que deveria fazer com que todos nós fôssemos vistos como iguais aos olhos dos outros. Esse seria um mundo ideal. No nosso mundo real, não é isso que acontece, nós sabemos. Existe muito preconceito, existe preconceitos por culturas, religiões, políticas, enfim. Mas o ideal é que a gente realmente entenda, né, que deveríamos nos olhar como iguais, né? Falando assim espiritualmente, filhos do mesmo Pai, né? Filhos da mesma divindade, merecedores da felicidade, né? E aí ficam aqui as perguntas que não querem calar, né? Será que eu respeito a dignidade de todas as pessoas? Ou é seletivo isso? Eu respeito igualmente todo mundo? Todas as pessoas que eu encontro? Eu sei que eu não. Né? Eu comecei a ler esse princípio e a refletir aqui antes de colocar para vocês, né? E eu, sinceramente, sou seletiva. Tenho que me policiar mais, tenho que buscar me melhorar, né? Nesse sentido, porque eu ainda não respeito a dignidade de todos igualmente. Isso é um grande defeito da minha parte. Então, como é que eu sei, como saber se eu desrespeito o outro? Foi aí que eu me peguei, foi aí que eu descobri que realmente eu seleciono. Olha que triste, isso é triste. A gente se autoconhecer não é fácil, viu? Se autoanalisar não é fácil. Então, o desrespeito ao outro acontece quando não presto atenção nele, quando não escuto o que ele está falando, quando sou indiferente e o excluo, quando o menosprezo, quando o insulto, quando o desmereço em suas condições mínimas como gente. Se a gente for analisar cada item desse e trazer aqui para dentro de nós, dentro das nossas vidas, né? Dentro das nossas análises, eu acho que muitos de nós vão chegar a essa conclusão que eu cheguei, que somos seletivos, né? Somos seletivos e não respeitamos a dignidade da pessoa humana na sua totalidade. E podemos melhorar isso, né? Eu aqui nós sempre falamos, né, da dependência química, e realmente a gente acaba não respeitando a dignidade do dependente químico,
até porque ele perde muito dessa dignidade. Ele se torna uma outra pessoa, né? E ele perde muito. E a gente acaba fazendo os nossos julgamentos, né? E acabamos não os respeitando, né? E mesmo com todos os seus problemas e mesmo com todos os seus defeitos, e eles merecem o respeito nosso, né? Como pessoa humana, como humano, como um ser humano. É um ser que está doente, primeira coisa, né? Quando a gente fala da dependência química, ou do dependente químico, nós temos que lembrar que ele tem uma doença que é muito difícil para as pessoas entenderem, compreenderem essa doença, né? A sociedade, de uma maneira geral, não compreende a dependência química, a drogadicção, como um problema, como uma doença. Mas ela é uma doença. Não porque é uma doença a gente vai dar desculpa para tudo, não. Ele está doente e depende dele o tratamento, né? Nós podemos impor em alguns momentos, como eu já fiz muitas vezes, internei muitas vezes meu filho, na esperança, né? Acho que a esperança a gente não pode perder. Eu acho que na época era muito mais expectativa do que esperança, né? Porque a esperança ela não deve morrer, a expectativa é que a gente não deve ter, porque a expectativa acaba nos fazendo sofrer, porque se eles não atendem a essas expectativas, a gente acaba tendo decepções e acaba sofrendo com isso. Mas, então, eu fiz muitas tentativas, assim como muitos de vocês certamente devem ter feito também. E chegou num momento que eu resolvi deixar de lado, porque nada do que eu faço vai resolver, porque ele tem que tomar essa decisão. Então, de qualquer forma, eu estou respeitando a decisão dele. Não é a minha, não é o que eu quero. Eu sofro com isso muitas vezes. Hoje menos, porque entendo mais, graças ao amor exigente, graças à minha espiritualidade, eu entendo mais, compreendo que eu posso fazer o que for, que isso eu não posso solucionar. Quem pode solucionar é ele. Então, muitas vezes eu fui indiferente e o excluí. Muitas vezes eu não prestava atenção no que ele estava falando, porque eu estava tão cansada daquilo. E tudo isso também não vai melhorar em nada, né? Não melhora em nada. Não é passar a mão na cabeça, não é simplesmente a pessoa é o que ela é, né? Infelizmente é assim que a vida nos mostra. E eu só tenho que continuar orando, que é o que eu posso fazer, e respeitando o que ele quer fazer, né? Até que algo aconteça. Acredito que um dia algo vai acontecer, né? Amo de paixão, mas não aceito o que ele está fazendo, então não posso tê-lo ao meu lado. Ele está excluído porque se ele vier, por exemplo, para minha casa, ele vai me roubar para comprar droga. Ele vai enfim, vai fazer coisas que eu não quero assistir, né? Então, eu acho que aqui eu estou respeitando a minha dignidade. É a primeira que tem que ser respeitada,
né? E respeitando a vida que ele resolveu ter. Só para... Às vezes é muito confuso falar sobre isso, sabe? Às vezes eu fico meio assim, atrapalhada. Porque mexe o emocional, né? Então, eu quis colocar aqui uma frase, né, do Aristóteles, que eu achei assim bárbara, porque é tão simples, né? Ele disse isso há 300 e poucos anos antes de Cristo, e é uma verdade, né? Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência ou perfeição, né? Então, não é um modo de agir, mas um hábito, né? A educação, a perfeição, tudo isso, ela vem de atos repetidos, né? É aquilo que repetimos. Nós aprendemos aquilo que a gente repete constantemente, não é assim? A gente, de repente, vai cair num automático, sabe? No começo tudo é muito difícil, né? As mudanças, elas são muito difíceis. Então eu tenho que lutar e fazer e repetir para que aquilo se torne uma coisa natural comigo, na minha vida. Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo de dirigir. Quando a gente vai, né, a primeira aula de autoescola, né, que todos que aprenderam a dirigir fizeram, devem se lembrar. Você vai sentar lá e o cara vai te explicar que você tem que arrumar os espelhos, você tem que pisar na embreagem, você tem que engatar a primeira. Bom, agora, primeiro o cinto de segurança. Bom, toda aquela... Depois de um certo... E tudo isso no começo é muito difícil. Você engata a primeira, aí para engatar a segunda você precisa ficar prestando atenção para engatar. Depois que a gente aprende que aquilo se torna automático, você não pensa mais. Você entra no carro, senta no banco, arruma os espelhos, põe o cinto de segurança, liga a chave, engata a primeira, sai. E aquilo vai automaticamente, né? Então a vida da gente é assim. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A nossa expertise em qualquer assunto vai se dar realmente de acordo com o que eu fizer repetidamente. Isso vale para artes, vale para qualquer coisa. Eu posso até saber pintar, saber ter uma noção, mas quanto mais eu fizer, quanto mais eu exercitar, os trabalhos vão ser melhores, né? Isso para o músico, isso para quem quer que seja. Seja o que for que você vai fazer na vida, aquilo que é repetido, que é o usual, né? Que se faz uso constantemente, a gente acaba tendo um trabalho excelente, né? Quanto mais se pratica, mais perfeito fica. Então essas nossas mudanças nas nossas famílias, dentro dos nossos lares, elas não são fáceis. Muitas vezes nós temos que engolir algumas coisas para não dar margem a uma discussão boba. Por que a gente discute? Porque a gente quer ter razão, né? O outro também quer ter razão, todo mundo quer ter razão, né? Como diz aquela frase, prefiro ser feliz do que ter razão. Então, acho que é isso, a gente tem que apaziguar um pouco mais, né? Apaziguar nas redes sociais, porque, né, fica um engalfinhando o outro. Eu tomei algumas atitudes com relação a isso, porque eu acho que não tem porquê, cada um tem um modo de pensar, cada um tem uma preferência política, cada um tem uma religião que acredita, e eu tenho que respeitar isso, né? Um é branco, outro é preto, outro é amarelo, e daí? E daí qual é a diferença? Né? Qual é a diferença? A diferença são seres humanos, nós somos uma raça só, raça humana, né? E a gente ainda se pega selecionando,
fazendo seleções para respeitar. Foi isso que eu me peguei hoje. Mas vou tentar melhorar. Sempre tentando melhorar. Acho que esse é o grande segredo. Tá? É o que eu gostaria de ter deixado hoje para vocês. E eu quero encerrar hoje, mês de janeiro, com a oração da serenidade, para que a gente possa se recordar, e é uma oração muito linda, né? Então, nós não podemos segurar um na mão do outro, né? Mas, assim, em pensamentos estamos de mãos dadas. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para mudar as coisas que eu posso modificar, aceitar aquilo que eu não posso e conhecer a diferença. E que assim a gente possa entender e viver o hoje. O hoje muito melhor se a gente não ficar com expectativa. Uma excelente semana para cada um, que a gente possa estar aqui a semana que vem. Eu, na verdade, não sei se a semana que vem ainda... a gente já começa o segundo princípio, né? O segundo princípio, que é os pais também são gente, e nós vamos falar sobre esse princípio a partir da semana que vem, mês de janeiro, ok? Queridos, excelente semana, até semana que vem. Tchau!